Em 2004, um advogado de Washington, André D. Basiago, começou a contar a história de uma organização ultra-secreta chamada Projeto Pegasus. Embora ele tinha apenas 7 anos de idade na época, Basiago afirma que ele, entre 1968 e 1972, participou de uma série de experiências bizarras que o levaram em viagens através do tempo, espaço e potencialmente em universos paralelos. O Projeto Pegasus foi um programa de pesquisa e desenvolvimento classificada relacionado com a Agência de Defesa DARPA, que tinha como objetivo atingir a tecnologia necessária para a viagem no tempo em nome do governo dos Estados Unidos. A missão do Projeto Pegasus foi estudar os efeitos da viagem no tempo e teletransporte em crianças, bem como para transmitir informações importantes sobre eventos passados e futuros para o presidente dos Estados Unidos, comunidade de inteligência e militar. De acordo com Basiago, as crianças foram recrutadas especificamente pela sua capacidade de se adaptar à frequência de movimento entre o passado, presente e futuro. Enquanto Basiago afirma que havia vários dispositivos de viagem no tempo no trabalho durante todos esses experimentos, a maioria de suas aventuras temporais pode ser atribuído a ninguém menos que Nikola Tesla. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Desde 2004, o advogado André Basiago, de Seattle, tem repetidamente feito afirmações de que, quando criança, de 7 a 12 anos, ele era uma cobaia no programa secreto do governo, o Projeto Pegasus, que trabalhou em teletransporte e viagem no tempo. Basiago disse a repórteres: eles ensinaram crianças junto com adultos a testarem se havia diferenças no impacto da viagem no tempo em pessoas de diferentes idades. E descobriu-se que as crianças tinham uma vantagem sobre os adultos em termos de adaptação à tensão do movimento entre o passado, o presente e o futuro. Do ponto de vista dos cientistas, a viagem no tempo é impossível porque nada se move mais rápido do que a velocidade da luz. No entanto, Basiago encontrou muitos partidários, inclusive o popular teórico da conspiração americana Alfred Weber, especializado em exopolítica, a presença secreta de alienígenas na Terra e sua interferência na política de diferentes países. Ele está confiante de que o governo dos Estados Unidos tem usado tecnologias de viagem no tempo a teletransporte por mais de 40 anos. Mas até agora ele não falou sobre elas e só continua a acumular as experiências. O teletransporte de longa distância é um meio de transporte barato e ambientalmente amigável. Basiago disse que durante sua participação no programa Projeto Pegasus, ele viajou no tempo 8 vezes e a máquina do tempo foi construída principalmente com base em planos que foram encontrados no apartamento de Nova York do engenheiro Nikola Tesla, após a sua morte em janeiro de 1943. A máquina consistia em 2 flechas elípticas cinza de cerca de 2,5 metros de altura, separadas por cerca de 3 metros, entre os quais havia uma cortina cintilante de que Tesla chamava de energia radiante. Esta é uma forma de energia que Tesla descobriu que é latente e penetrante no universo, e entre suas propriedades está a capacidade de dobrar o espaço-tempo. Por meio desse campo, os participantes do projeto pulavam no túnel vortal e, quando este fechava, estavam no seu destino. Parecia que o túnel estava se movendo a uma velocidade tremenda ou não se movendo, já que o universo estava ao nosso redor, afirmou. Ainda de acordo com Basiago, ele não apenas caiu no passado, mas uma vez entrou em uma foto histórica que mostra a visita do presidente Abraham Lincoln a Gettysburg em 1863. Basiago fez esta viagem em 1972, a partir de uma câmera que foi instalada em East Hanover, estado de Nova Jersey.
Eu estava vestido com roupas vintage e parecia um menino comum. Eu estava usando sapatos masculinos enormes e estava a apenas cerca de 100 pessoas de onde eu cheguei para onde estou na foto. Eu fui fotografado muito perto de Lincoln, disse ele. Então, Basiago teria ido 5 ou 6 vezes ao Teatro Ford na noite do assassinato de Lincoln, mas ele nunca chegou ao momento do assassinato. Uma vez ele conseguiu ouvir um tiro e testemunhou uma grande comoção na multidão. Ele estava muito assustado naquele momento. Cada uma das minhas visitas ao passado foi um pouco diferente, como se eu estivesse sendo enviado para diferentes realidades alternativas localizadas em cronogramas adjacentes. À medida que essas visitas se acumulavam, esbarrei em mim 2 vezes em 2 visitas diferentes, concluiu. Um dia, o jovem Basiago testemunhou uma falha na viagem no tempo que aconteceu com outro garoto. Aconteceu que as pernas da criança estavam alguns segundos atrasadas desde o momento em que o corpo principal se movia. Ele estava deitado e se contorcia de dor, e ele tinha tocos para as pernas. No entanto, as configurações do dispositivo foram ajustadas e isso não aconteceu novamente. No total, cerca de 100 pessoas participaram do projeto Pegasus. Mas como esses supostos viajantes do tempo voltaram aos dias de hoje ou ao seu ponto de origem? Segundo Basiago, algum tipo de tecnologia holográfica permitiu que viajassem tanto física quanto virtualmente. Se estivéssemos no holograma por 15 minutos ou menos, explicou ele, o holograma entraria em colapso e após cerca de 60 segundos em um campo de partículas supercarregadas, nos encontraríamos de volta ao palco, no presente. Basiago disse que a tecnologia só deve ser usada para teletransporte em tempo real, não para viagens no tempo, porque seria o caos. Basiago e o Webre realizaram recentemente um seminário em Vancouver, BC, enfocando a necessidade de divulgar, implantar e desclassificar a tecnologia, bem como as decisões de políticas públicas que seriam necessárias para usá-la. Weber, por exemplo, diz que quer teleportos instalados em todas as grandes cidades onde pessoas e produtos seriam transportados através do contínuo tempo e espaço. Isso liberaria muito espaço urbano que está sendo utilizado atualmente por pátios de trens ou aeroportos, disse Webre. Claro que existem riscos. Basiago se lembra de ter sentido uma turbulência extrema ao passar pelo túnel do tempo mortal. Weber disse que uma tragédia ocorreu nos primeiros dias da tecnologia, lembrando da criança do projeto Pegasus, que estava contorcendo de dor e chegou alguns segundos antes de suas pernas. Mas ressaltou que problemas como esse já foram resolvidos. Ainda assim, ele disse que o teletransporte precisa de controles legais estritos para evitar que seja usado para controle político, controle econômico ou vigilância ilegal. Tudo isso é fascinante, se for verdade. Mas especialistas, que incluem o coronel do Exército aposentado John Alexander, ex-diretor do Gabinete de Conceitos do Sistema Avançado, Comando de Laboratório do Exército dos Estados Unidos, são, para dizer o mínimo, céticos. Se isso pudesse ser feito, se alguém pudesse ir até um segundo no futuro, seríamos donos do mundo, disse Alexander ao The Huffington Post. Existem programas de computador em Wall Street que são centésimos de segundos mais rápidos e oferecem uma vantagem tremenda. Basiago disse que cerca de 100 pessoas trabalharam no projeto Pegasus. Alexander disse que duvida que muitas pessoas consigam guardar o segredo por 40 minutos, muito menos 40 anos. Há um ditado em Washington: se 2 pessoas sabem de algo, não é segredo, disse Alexander. Se isso foi usado pelo Departamento de Defesa, como perdemos as armas de destruição em massa no Iraque ou a queda do Shah do Irã? Basiago disse que as questões retóricas de Alexander podem ser explicadas pelo paradoxo de contínuo espaço-tempo. Eu só sei como a tecnologia de viagem no tempo foi usada durante o meu envolvimento com o projeto Pegasus, então isso é apenas especulação, disse ele. Mas é possível que a inteligência avançada tenha mostrado o líder iraquiano Saddam Hussein usando as armas de destruição em massa, mas nossos militares entraram e derrubaram antes que ele pudesse usá-las. Mesmo se tudo que Basiago declara seja somente fruto de sua imaginação, daria um belo filme, não acham? Em breve veremos mais informações e evidências sobre esse enigma bizarro.